Graça e paz. Mamãe já está aí, Anderson também. Sejam bem-vindos. Paz do Senhor. E Nicolas, Pai do Senhor, Juscelene, Flávio. Graça e paz, sejam bem-vindos. O povo está chegando rápido, graças a Deus. Vamos falar de cura interior hoje, irmãos. Vamos compartilhando aí. Você que tem um amigo, uma pessoa que você gostaria que ouvisse a respeito desse tema. E aí, Karine, Pai do Senhor, Lil, Deus abençoe. Andréia, Paulinho, Pai do Senhor. Helenilde, Paulo, Christopher. O povo está chegando aí, rápido. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Vamos compartilhar, porque nós vamos... Hoje temos bastante assunto, né? Vamos ver se a gente consegue falar tudo hoje. Acho difícil, né? Mas a gente tenta. E se a gente não conseguir concluir hoje o assunto, a gente faz mais uma aula. Eu acredito que em 2 aulas a gente consegue não falar de cura interior completamente, mas dar a vocês a visão do Ministério Fonte de Vida, né? O que a gente pensa sobre cura interior. Boa noite, Olga. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos compartilhando, irmãos. Compartilhando, né? Chamando os amigos aí, as pessoas que precisam ouvir sobre isso. Na verdade é um tema que todos nós precisamos, né? Ouvir e reciclar também, porque é um assunto que está sempre vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso dia a dia. Pai do Senhor, Rafa, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos ver aqui o tempo, irmão, estou olhando o tempo aqui em cima. A gente entrou mais cedo um pouquinho, né? São 8 horas, vamos esperar aí 1 minuto ou 2. Pai do Senhor, Giovana Novaes, minha esposa. Pai do Senhor, André Araújo, Pastor Ricardo, Deus abençoe. Pastor Ricardo, parabéns pela aula de ontem, fantástica, né? Aula sobre o cristão e a música. Quem não assistiu, assista, né? Muito boa aula mesmo. Graças a Deus estamos colocando aí todo o pensamento Fonte de Vida em vídeo, né? Gravado. E os irmãos podem acessar e sair o tempo todo agora. Vai ser uma bênção para nós, né? A gente pode pensar em aula online, os novos convertidos, os novos irmãos que chegarem e já vão ter esse material pronto. Boa noite, André Araújo, Deus abençoe, seja bem-vinda. E graças a Deus por isso, né? São, fora, se a gente levar em conta a libertação e batalha espiritual, são quase 30 vídeos, né? Só das matérias aí, fora a libertação e batalha espiritual, são quase 20. E hoje a gente fala de cura interior, né? Provavelmente hoje, Pai do Senhor, Fabiano, Jussara, hoje e semana que vem, né? Vamos orar, irmão? Deixa eu ver se deu o horário aqui. 8h02, né? E já tem a playlist, glória a Deus, aqui no Face e em breve estará no YouTube, né? Vamos estar com os nossos vídeos no YouTube, estamos recuperando os vídeos antigos também, para ficar um pouquinho da história da fonte, né? Divulgar a nossa história aí, vídeos mais antigos e esses vídeos todos sobre doutrina, né, sobre o hashtag SouFonte, para você acessar a hora que você quiser. É um curso de teologia, né, básico, completo, né, tudo que você pensar tem, inclusive semana que vem a gente vai começar aí a falar de seitas e heresias, o pastor Ricardo vai trazer o assunto, né, sobre seitas e heresias. Vamos orar? Pai do Senhor, Cristina, Deus abençoe, seja bem-vinda. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, queremos te agradecer, meu Deus, pelo teu cuidado conosco, meu Deus, pela tua provisão nas nossas vidas. Oramos, Senhor, pela saúde daqueles que estão enfermos, nas suas casas, hospitais. Oramos, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, pelos gestores, Senhor, em todas as esferas, que a tua mão seja sobre esse povo, dando temor, Senhor, dando discernimento, graça. Ó Pai, agora que nós vamos estudar, Senhor, a tua palavra, ó Deus, que seja o teu Espírito a falar conosco, seja o Senhor a ministrar o nosso coração. Nós dependemos completamente, Senhor, do teu Espírito, por isso, Senhor, nós pedimos
pela tua misericórdia, que o Senhor venha ministrar a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, né? Vamos então falar um pouquinho de cura interior. Para a gente colocar um versículo, né? Para dar base aqui, a gente vai ler alguns, né? A nossa apostila tem alguns. Antes de mais nada, né? Dar ao crédito, né? Honra quem honra. Essa apostila de cura interior, né? Foi formulada pelo nosso irmão Reinaldo de Oliveira, e você pode adquirir essa apostila também com o pastor Ricardo, né? Solicitar, ele manda para você em PDF, para você poder consultar e olhar, que é muito importante. Amém? Mas vamos ao texto então, que está em Efésios capítulo 4, versículo 30 até o 32, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Deus abençoe. Fabíola de Oliveira, seja bem-vinda. Então, irmãos, nós vamos falar a respeito de cura interior. Dentro da nossa proposta de estudo aqui, a gente vai falar, vai começar falando, entendendo, né, o que é cura, como é que ela se dá. A nossa ideia aqui é falar de doenças psicossomáticas, queremos falar a respeito delas, queremos falar um pouquinho de depressão, paternidade e traumas, né, dentro do nosso cronograma aqui. Se não conseguimos falar tudo hoje, a gente fala um pouco hoje e um pouco na aula que vem, né? Então, ó, a cura interior é um assunto de muita importância, né, dentro do Evangelho. A gente entende, tem falado para os irmãos, né, já trabalhamos com cura há algum tempo, e o ser humano, né, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, as questões espirituais, né, e as questões de alma, né? Cura interior, ela se dá muito na alma, né? A gente vai trabalhar isso aqui. O processo é parecido com libertação. A diferença é onde se dá, né? Na libertação a gente vai falar mais a parte espiritual. Boa noite, Tiago, bem-vinda, Lara, Deus abençoe vocês. Então, na libertação, a gente trata a parte espiritual. E na cura interior, a gente vai tratar da alma, né? Provérbios 15:13 diz assim, ó: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Como o próprio nome já diz, né, cura interior é um processo de cura que acontece no interior, né, ou seja, na nossa alma, onde estão as nossas emoções, pensamentos e vontade, né? Eu gosto de falar sempre que o que a gente salva é a alma. Boa noite, Rose, Deus abençoe, seja bem-vinda. O que a gente salva é a alma, por quê? É na alma que você tem emoção, pensamento, vontade. Por isso que quando a gente fala do pastor Renato, pastor Ricardo vai falar, o pastor Renato é meu pastor. O pastor Ricardo vai falar na próxima semana aí sobre heresias, né, e tal, e alguns comportamentos, né? Quando a gente fala de ser almático, né, a gente tem que ter cuidado com isso, porque as manifestações de alma, né, elas são lícitas. Obrigado, André, pela informação. Não é errado, né? A gente, Pai do Senhor, pastor Éder, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Paulo Leite, seja bem-vindo. Pai do Senhor, meu pai, né? Meu pai está aí, graças a Deus. Então a alma, né, ela faz parte do nosso ser, né? Temos corpo, alma e espírito. E a nossa alma muitas vezes é tocada por aquilo que acontece no espírito. Isso não está errado, né? Não é pecado, né? É natural. E nós precisamos respeitar também a questão de temperamentos, né? Cada um de nós se manifesta de uma forma diferente. Então Deus ele respeita, né, essa individualidade nossa, essa diferença nossa. Obrigado, Pai, receba a bênção.
E quando a gente fala de cura interior, a gente fala de alma, né? E é importante a gente discernir, né? O processo de cura, ele funciona muito parecido, como a gente falou aqui, com o de libertação. Conhecer, né? Confessar e deixar. E às vezes na cura interior, a gente fica, eu mesmo tinha essa dúvida, né? A gente ia para o encontro, 12 ministrações, todas elas tratando de pecado. E eu lembro que uma vez eu estava na minha oração com Deus, falando, Senhor, mas qual o pecado da cura? Tem pecado na cura interior? Né? Porque a cura interior é uma coisa que a pessoa está machucada, está dolorida, né? Passou por alguma situação, e ali você vai fazer um carinho, você vai ministrar, e é claro que o Espírito Santo, ele é fundamental no processo de cura, né? É o Espírito Santo que move todo o processo de cura interior. A gente depende completamente dele. Sem ele a gente não consegue fazer nada. Mas nós precisamos entender que o pecado da cura interior, falando assim de uma forma mais resumida, ele vai falar, como a gente leu em Efésios, da questão da amargura, da falta de perdão, né, do entendimento sobre perdão, o que é perdão. Então quando a gente vai conhecer, né, que é o mesmo processo, conhecereis a verdade vos libertará. Funciona assim, né? Então na cura é muito parecido. Você conhece, né? Você confessa, porque você entende que o perdão não é opcional para nós, né? Você entende o que é o perdão, e aí você confessa e deixa, né? Deixa de viver aquele sentimento, né? Então, aqui ó, na alma, né, é a sede das emoções, pensamentos e vontade, mas existe um lugar que precisa de cura. Então significa que esse lugar está doente, machucado, ferido. Quando a gente fala de ferida, Sueli, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Deus abençoe nossos irmãos aí, os cariocas, né? Quando a gente fala de cura interior, a gente vai entender que há um machucado, né, na alma, uma ferida, alguma coisa que magoou. E a gente vai falar disso aqui quando falar de trauma, né? Como é que isso funciona. Cada um de nós também tem uma maneira de reagir a situações, né? Dependendo do temperamento, né? Ou da estrutura de cada um de nós. Às vezes pessoas passam por a mesma situação, igualzinha, né? Mesma dificuldade. Um reage de uma forma, o outro reage de outra. Você vê isso muito comum em filhos, né? Filhos que passaram pelo mesmo processo, às vezes doloroso, com os pais, com o pai, com a mãe. Um filho reage de uma maneira, outro filho reage de outra maneira, né? Porque nós somos diferentes, nós somos únicos, né? E é até cruel a gente comparar o processo de cura de uma pessoa com a outra. Por quê? Porque nós somos diferentes, né? É desleal. Você não pode querer que o outro reaja como... Aleluia. Eu acho que deu uma travada. Deixa eu pedir ajuda aqui, meu pessoal. Só um minutinho, gente. Ô, Lucas, me ajuda aqui. Vê se tem alguém usando o 2G, o Cláudio. Aí pede para desligar. Tá travando aqui a minha transmissão. Glória a Deus. Organizando aqui a internet da casa, né? Tem muita gente na internet. Pai do Senhor Giza, Deus abençoe. Então, como a gente estava falando, uma das principais coisas que temos que entender sobre feridas é que, antes de tudo, foi Deus quem nos criou. Por nada, Pai. Foi Deus que nos criou. Ele criou o nosso espírito, alma e corpo. Mas Ele não nos deixou perdidos, né? Deus deixou para nós um manual. Eu tenho falado para muita gente, né, toda vez que eu tenho oportunidade, que nós, seres humanos, viemos com um manual, né, o manual do Criador. Pai do Senhor Marci, Deus abençoe, seja bem-vinda. O Deus deixou para nós um manual, e esse manual ele deve ser consultado, né? Ele tem todas as respostas que nós precisamos, tanto para libertação, para cura, para tudo. O problema é que muita gente às vezes não consulta esse manual, né? Quer buscar essa cura fora dele, e aí não tem como, né? Todo o processo de cura interior é feito em parceria com o Espírito Santo e usando sempre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é chave, né? Como a gente já falou, Deus criou o homem, espírito, alma e corpo e deixou o manualzinho para nós. Muitos pecados, principais pecados da alma. Como a gente leu em Efésios, né? A gente começou aqui, ó, não entristeçais o Espírito de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, bem como toda maldade. E aí, Paulo ainda diz assim: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, Jesus deixou para nós um exemplo, né? Muitas vezes eu gosto de dizer assim, se a gente fosse mudar o nome, a nossa nomenclatura, né? A gente se denomina cristão, mas poderia ser os perdoadores, né? Porque o cristianismo é a religião do perdão, né? Do amor. E tanto isso é um fato, né? Que aquilo que nos salva é o perdão de Deus. A boa nova do Evangelho é o perdão dos pecados, né, dos homens. Então o perdão é base da nossa fé, né? E Paulo fala aqui aos Efésios, e eles tratando a questão de caráter, né, para a gente chegar lá no pecado da cura interior, que como o Senhor nos perdoou, nós também temos uma obrigação moral de perdoar as pessoas, né, de entender e perdoar as pessoas. Então a amargura, né? A amargura é o processo pelo qual a gente tem um estudozinho que fala no Reencontro, que eu gosto muito do perdão, que fala do processo em espiral, né? A espiral vai fechando como um funil ou vai abrindo, né? E você vai trabalhando o perdão da mesma maneira que uma espiral, como se fosse um furacão, né? Quanto mais para baixo, mais fechado. E o que é isso? Você tem a lembrança daquilo que aconteceu, né? E aí você tem o processo, né? De você ser atacado pela lembrança, e aí você ministrar a sua própria alma sobre o perdão, né? E você vai fazendo isso até que o perdão de fato aconteça, né? Porque ele também é um processo, né? Muitas vezes o perdão não é uma coisa assim automática, né? Tem gente, eu até nem acredito nesse processo de perdão automático, que muitas vezes nós cristãos falamos, né? Você não pode procrastinar, tem que ter um equilíbrio, né? Geralmente o cristão fala assim: não, deixa pra lá, não tem nada a ver não, já perdoei, tá tudo bem, né? Mas fala da boca para fora. E o perdão, ele precisa, às vezes, ser discutido no bom sentido, né? Conversado, explicado. Como assim, pastor? É você chegar às vezes pro seu irmão, né, e falar assim: irmão, olha, aquela atitude que você teve, ela me feriu, né? Eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, eu não gostei daquilo que aconteceu, né? Mas não num tom de cobrança, né? A gente leva muito isso para a questão de como se fosse tribunal, né? Juízo, julgamento, até por causa de falta de cura interior. A gente vai ver aqui por que essas reações acontecem mais com uns do que com os outros. Mas a ideia é você como é que fala? Assimilar aquilo que aconteceu e no final perder, né? Perdão é uma perda no momento ativo. Então a gente perde mesmo, assim como o Senhor perdeu, né? Jesus ele morreu para nos salvar, fez parte. E a gente vai perder sempre. Não significa, Pai do Senhor, Pastor Nilson, presença ilustre aí na nossa live. O perdão não significa que você está dando ao perdoado a razão daquilo que aconteceu, né? Isso não tem nada a ver. Muita gente confunde isso. Você está abrindo mão daquela briga, daquela razão, né? Abrindo mão da sua razão, abrindo mão do seu direito, como Deus fez, né? Deus abriu mão do direito de nos punir, punindo a Ele mesmo, né? No Filho dele. Então, o perdão acontece dessa forma. E Paulo fala disso aqui, né? Que assim como o Senhor fez conosco, nós devemos fazer também. A palavra de Deus está cheia de mandamentos que existem para nos proteger dos problemas que possam ferir nossa vida. Nessa passagem, Deus nos avisa sobre o pecado da amargura, indignação, gritaria, calúnia e toda a maldade. Amargura, né, fala de aflição, angústia, tristeza, né? Então esse tipo de sentimento tem que ser trabalhado. Tem uma passagem bíblica que o salmista, eu acho aquela passagem muito interessante,
o salmista apacenta a própria alma, né? Conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo na nossa vida cristã, a gente vai tendo mais condição de fazer isso. O salmista fala assim: por que está batida a minha alma? Espera em Deus, né? Então ali ele está apacentando ele mesmo, né? Ele tá compreendendo o sentimento que ele está tendo, né? Ele está abatido, mas ele se pega na palavra, na promessa de Deus, né? E repreende, vamos dizer assim, exorta ele mesmo, né? Então a gente precisa fazer esse processo. É claro, né? A gente vai ver aqui no processo de depressão que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, né? E a gente também tem que compreender essas diferenças. Ó. Então, resumindo, as feridas são causadas por algum pecado, né? Sempre é pecado, né? Que a gente não perdoou, que a gente, se a gente for olhar se a gente seguisse a recomendação bíblica à risca, a gente não tinha problema de cura interior, né? A gente estudou aqui esses dias na EBD pela manhã o Sermão do Monte. Estamos estudando, né, o Sermão do Monte. Sua revista está comigo aí, pastor Nilson. Está aqui separada. Já separei para você, ó. Até te mostrar, ó. A minha e a sua. Está aqui separadinha para me te entregar. Então, no Sermão do Monte, tem uma série de recomendações ali sobre essa atitude, né? Se alguém te bater, falamos isso domingo passado, na face direita da esquerda, se pedir para andar 1 milha, anda 2, se pedir a túnica, dá a capa. E se a gente executasse cada uma dessas coisas, a gente não teria problema de cura interior. Mas, né, a gente às vezes tem dificuldade pelo momento, até por causa de traumas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E a gente tem dificuldades, e aí não faz aquilo. Boa noite, Helenilde, Deus abençoe, seja bem-vinda. Não faz aquilo que a Bíblia manda, e a gente vai se machucando, né? Trazendo à memória a sua alma. Glória a Deus, Felício, seja bem-vindo. Então, ó, resumindo, as feridas são causadas por algum pecado, ou seja, se a pessoa resistir ao pecado, ela não vai ter ferida. O maior exemplo disso no Evangelho é Jesus, né, que viveu nessa terra e recebeu todo tipo de ataque vindo de todo tipo de pessoa, mas como ele obedeceu todos os mandamentos, tá guardada, pastor. Pai do Senhor Nilson, seja bem-vindo. Newton, charada, né, quase charada do pastor Nilson. Recebeu toda a afronta, né, mas ele obedeceu os mandamentos e nunca pecou. Ele acabou conservando a sua alma e viveu todos os dias sem ferida alguma. Como eu falei, o processo de cura: conhecer, confessar e deixar. E aí, como é que a gente vai fazer isso na prática, né? Primeiro, todos nós temos feridas, né? O que você vai ter que fazer, né? A gente vai falar assim, da mecânica lógica. É claro que isso envolve sentimento, envolve dor, né? Envolve uma série de coisas. E a gente conta com a ajuda do Espírito Santo para esse processo. Mas a ideia você conhece, né? É o quê? Você vai ver aquilo que está te doendo e vai buscar o princípio bíblico que se aplica àquilo. Como? Por exemplo, o meu pai me ofendeu quando eu era pequeno por isso ou aquilo. Qual é o caminho? A gente sabe, o perdão. E aí, né, a gente vai ter que fazer o quê? Perdoar. Esse é o processo, vamos dizer assim, resumido da coisa. Mas tem uma caminhada, né, que a gente pode fazer dentro disso. Entender que ninguém dá o que não tem, né? Então, às vezes, o seu pai não teve amor do pai dele. E você vai caminhar no processo de entender, como a gente faz em psicanálise, né? De compreender os porquês da atuação daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não era uma pessoa cristã, né? Não tem o entendimento que você tinha, que você tem hoje, né? A maturidade, errou, né? A gente tem alguém que disse uma vez que nós aprendemos a ser filhos quando somos pais e aprendemos a ser pais quando somos avós. É um negócio assim, né? Tem um ditado aí, não me lembro direito, mas é porque fala que a gente não tem ainda a experiência do outro, né? Então você às vezes tem um monte de coisa com o seu pai e você culpa dos erros, né? E aí a gente faz igual a Elis Regina canta, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Cometemos os mesmos erros,
as mesmas coisas, né? É quando o solteiro fala do casamento, né? O solteiro fala, isso aqui eu não vou fazer, assim, quando for a minha vez, eu não vou fazer isso, e chega lá, faz igualzinho, né? Quantas vezes a gente repete aquilo que acontecia na casa dos nossos pais? Já falamos sobre isso aqui em libertação, né? Vamos falar também aqui em cura interior. Mas o processo, né, de forma prática, é isso: conhecer, confessar e deixar. Eu conheço, fui ofendido, né? E aí o que eu tenho que fazer? Perdoar. O que eu preciso fazer? Pedir perdão a Deus, né? Senhor, eu não perdoei essa pessoa, então hoje eu quero perdoar, estou entendendo, né? Então conhecer, confessar e deixar. E aí, pastor, mas aí aquela lembrança vai vir de novo? Vai. Porque tem gente que confunde. Pai do Senhor, Carmen, seja bem-vinda. Irmão Adelso também. Luciana, lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Às vezes a gente pensa que você perdoar é esquecer, né? Até porque a Bíblia fala lá em Miqueias que Deus lança no mar do esquecimento, né, os nossos pecados, Ele não se lembra mais. Precisamos entender o que isso quer dizer, né? Deus não pode esquecer de nada, porque Ele é onisciente. O que o texto tá querendo dizer é que Deus não leva em conta mais. Então chega o tempo na cura interior que você vai olhar o ofensor, vai lembrar da ofensa, mas ela não vai te doer mais. E como é que isso funciona? É aquele funil que eu te falei, né? Conforme você vai exercitando, a lembrança vem, você repreende, você ministra de novo o perdão para você mesmo, e aí aquela lembrança vai ficar mais longe, vai doer menos e menos, e vai aumentando a espiral, e você vai se sentindo melhor. Se não, a espiral for ao contrário, afunilando, né, doendo, machucando cada vez mais, é um processo terrível, né? Bem-vinda, Fernanda Novaes, né? Família da pastora, Deus abençoe. Lucas 6 diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Lucas 6, 27 a 30. Bem-vindo, pastor Manuel. Deus abençoe. Boa noite, Fabiano Jussara. Deus abençoe. Então, aquilo que a gente estudou na EBD semana passada, né? E eu até falei que quando a gente ora pelo inimigo, Jesus, quando mandou a gente orar pelo inimigo, às vezes a gente precisa compreender, né? Conforme a gente vai conhecendo Jesus, né? Esse relacionamento com Jesus é pela Bíblia, pela palavra, pelo sermão, por aquilo que a gente ouve. Você vai conhecendo Jesus, vai conhecendo a Deus, e vai entendendo, né? É um processo contra mim mesmo, isso aí, Lara. A gente vai entendendo o caráter de Deus, né? E nós vamos entendendo que Ele é bom. Deus é bom, né? Deus é bom. Deus dá a chuva, como a gente leu semana passada no EBD. A chuva para o bom e para o mal, o sol, né? Tudo Deus, Ele fornece para aqueles que o adoram e aqueles que escarnecem dele também. Então Deus é bom. E quando Jesus nos dá algumas ordens que para nós parecem contraditórias, né? Deus não quer nos oprimir, Deus não quer nos maltratar, né? Ao contrário, Deus quer o nosso bem. E aí você precisa entender o porquê, né? Por que Deus mandou eu orar pelo meu inimigo? Só para mim ser bonzinho, ser um bom samaritano, né? Ser um benemérito, ser uma pessoa, né? Eu vou orar porque eu sou bom, né? Eu sou melhor que aquele outro lá. Na verdade, nós somos todos pecadores, somos todos maus, né? Bom, só existe um. Quando Jesus mandou eu orar pelo inimigo, você orar pelo inimigo, Ele estava pensando no nosso bem. Por quê? Quando eu oro pelo meu inimigo, a primeira vez pode ser difícil, como a gente falou no EBD semana passada, a segunda vez pode ser difícil, mas com o tempo, aquele pus que está na minha garganta engasgado, né? Aquela dor, aquele choro, ele vai sendo tratado, ele vai saindo, o Espírito Santo vai atuando, né? E eu vou conseguindo orar de verdade. As primeiras vezes eu vou chorar bastante, né? Vai fazer parte do processo de cura. Então, quando Jesus mandou fazer isso aqui, Ele estava pensando no nosso bem. Por nada, pastor Manuel. Deus abençoe. O que a gente precisa entender é isso, né? Deus quer o nosso bem nessas ordens. Eu sempre digo que o que Deus ganha com a nossa obediência? Nada. Ele continua sendo Deus, você obedecendo ou não, né?
Quem ganha somos nós, sempre. Né? É aquele pai que quer o bem do filho e dá conselho. Então Deus fala, ó, ore pelo seu inimigo, abençoa o que te persegue. Por quê? Para a amargura não tomar conta do seu coração. Né? Não é que você está fazendo uma coisa legal para o outro, que você é legal, que você é ótimo, não. A cura é para você mesmo, né? O benefício é seu, não é do outro. Jesus não quer que você fique amargurado, que você fique prisioneiro daquele sentimento que vai aumentar o pus, né? A raiz de amargura, como está em Hebreus, e vai contaminar você e todo mundo. Porque quando você está amargurado, você só fala da amargura e você começa a ficar... Né? Os seus relacionamentos todos vão ser tocados pela amargura e isso é terrível, né? Contamina mesmo. Então, ó, muitos gostam dessa passagem porque acham bonito o que Jesus fala, mas Jesus não estava querendo falar bonito e nem trazer uma nova filosofia para o mundo. Ele estava revelando o segredo de ter uma alma livre de feridas. Quando Jesus ensinou esses mandamentos, ele não estava querendo transformar o cristão em crente bobo, outra coisa que a gente imagina, né? Ah, eu vou ser bobo. Na época de Jesus, teve gente que achou que ele era bobo de morrer na cruz, né? Que ele estava fazendo a coisa errada. Eles queriam um Messias político, né? Israel esperava que o Messias libertasse o povo politicamente, né? Na força do braço. E Jesus veio com outra revolução, a revolução do amor, né? Diferente. Jesus queria libertar o homem por dentro, né? Jesus não tinha nenhum plano político de libertar Israel politicamente pelas armas, pela guerra, não. Ele pensava em libertar o homem, porque se libertar os homens todos, você liberta a nação. Né? Mas a arma é o amor, né? Essa é a arma. E aí então, Jesus também foi criticado por isso, né? Foi chamado de bobo. Aqueles soldados que viram ele pendurado falando assim, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo agora, desce daí, debocharam dele. E assim as pessoas carnais também fazem com os crentes, por não entender. Ah, esse povo está sempre perdoando, né? É um povo bobo, é um povo besta, fica aí passando por isso tudo. Mas não, né? Não é ser bobeira, né? Não é ser bobo. O que a gente falou aqui também no EBD. O que a Bíblia fala? Mais forte o homem que domina si mesmo do que o que conquista uma cidade. Então o cara que conquista uma cidade, ele tem seu mérito, mas o cara que domina ele mesmo é maior do que aquele outro, né? Está escrito lá em Provérbios. Então, cumprir esses mandamentos não é algo bonito, mas porque é essencial na nossa saúde emocional, né? A visão é essa, Fernanda. A visão sempre foi essa, né? Porque as pessoas às vezes não enxergam, né? Dependendo de como elas leem, né? Quais são as lentes que elas usam. Porque a gente, quando recebe informação, essa informação ela entra na nossa cabeça, né? E passa pelas nossas lentes. E tem muita gente com a lente contaminada, né? Com gente que não é curada anteriormente, né? E aí quando recebe a informação, igual o fariseu ele deu uma mudada no evangelho, que o evangelho ficou insuportável para aquelas pessoas. Até hoje tem esse evangelho insuportável, né? Lá do tempo do fariseu. Por isso que Jesus no Sermão do Monte, a gente estava estudando aí todo dia de manhã, ele muda toda a interpretação errada dos fariseus, né? Jesus queria preservar, como eu falei aqui, a nossa saúde emocional. Por isso que ele falou, perdoa os caras, ora por eles, né? Que uma milha anda duas, né? Já falamos isso aqui no domingo que passou. Se a pessoa nunca cumpriu essas coisas, não tem aquela pessoa que pensa que é livre, né? Eu gosto muito de falar isso na fonte, minhas ovelhas já conhecem essa fala. Você é livre para fazer o que não quer, ou é escravo da sua vontade, né? Porque o livre no evangelho é o escravo é livre, o pobre é rico, o rico é pobre, o último é o primeiro é o último, né? O que serve é o maior, né? Aliás, o que serve é maior, o que é servido é menor, é tudo o contrário. Então, o cara que não faz isso nunca, não tem que, eu não faço não, eu não sou Jesus, né? E tal, e aquela pessoa que se comporta dessa maneira, essa pessoa é uma escrava, né? Ela é escrava, só faz o que a vontade dela manda. Ela não consegue contrariar a própria vontade, né? E o pecador, enquanto ele está no estado de pecado, ele é assim mesmo, né? A Bíblia fala que nós éramos escravos, né? Dos nossos delitos e pecados, nós estávamos lá escravizados, acorrentados ao pecado, e a gente não conseguia, Pai de São Rubens, boa noite, a gente não conseguia fazer essas coisas. Agora, a partir do momento que Jesus nos libertou na cruz, né? Nós não somos mais obrigados a fazer isso. Agora você escolhe, né?
como eu falei aqui outro dia do meu pastor, o pastor Renato me ensinou. A ofensa vem contra você. Quando a ofensa vem contra você, você tem duas opções: receber a ofensa ou não receber. Quem recebe tudo, né, não protege a alma. Quem malda tudo, como a gente falou domingo passado, né, na verdade, pastor, mente de Cristo está sempre compreendendo tudo. A gente falou domingo passado aqui na nossa live: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, né? Então, conforme você enxerga, tem gente que enxerga só o outro, não, fez para me agredir, fez de maldade, fez não sei o que. Isso também faz parte de uma alma doente, né? Autoestima com problema, e aí aquela pessoa recebe tudo da maneira errada, e aí tudo contamina, tudo amargura, tudo, né? O mundo dela é terrível. Mas quando você tem Jesus no coração, né, e você consegue olhar para o outro, não, ele está num dia ruim, né, ó, ele teve uma vida difícil, ele, sei lá, não teve pai, o pai foi ausente, ele passou por isso, passou por aquilo, né, eu vou entender, e você não revive o bem, você vive melhor, né? Essa é a intenção de Jesus. Então, se a pessoa nunca cumpriu essas coisas, o que acontece com ela? Ela precisa confessar o pecado, porque é pecado. É pecado, ela está vivendo em pecado. Estou vivendo do jeito que eu quero. Ah, comigo não é assim não, pastor, eu não sou bobo não. Pá, o que acontece com essa pessoa? Ela está em pecado. E ela precisa pedir perdão, renunciar, né? Conhecer, confessar e deixar. E a partir daquele momento se comportar de maneira diferente. Esse é mais ou menos o processo, assim, basicamente falando de cura interior. Eu queria falar um pouquinho dos problemas físicos, né, emocionais e espirituais. Travou aí, Christopher? Tá travado para vocês, irmãos? Quem tá me ouvindo direitinho, põe um certo, né, para mim saber que você tá recebendo aí. Tá me ouvindo, me dá um sinal. A Elcio tá tudo bem, voltou, Christopher, amém, glória a Deus. Então, uma das coisas que tava travando, né? Poxa vida, é a internet aqui, mas vamos orar para dar certo, né? Vamos lá, irmãos. Então, a gente precisa entender sobre os problemas de alma. Voltou, né, Jefinho? Travou de novo? Misericórdia. Deixa eu ver se meus ajudantes aqui me ajudam de novo. Pessoal, saí da live. Tem muita televisão. Voltou? Tá intermitente? Misericórdia. Vamos lá então, gente. Então, olha só. Uma das coisas que atrapalha muito no processo de cura é a identificação dos problemas. Obrigado, Fabiola. Sabe? Tem problemas que são físicos, tem problemas que são emocionais e tem problemas que são espirituais, né? E a falta do discernimento de diferenciar. Obrigado, Leonora. Obrigado, Deus. Né? Muita gente dá o diagnóstico errado. Por quê? Nosso corpo está tão ligado à alma e ao espírito que se a pessoa não for experiente, né, ou não tiver cheio do Espírito Santo, acaba passando longe da solução. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que é emocional, né, da alma, tem coisa que é física. Isso a gente aprende até na psicanálise também. Vamos falar isso daqui a pouco, né? Às vezes você tem uma depressão, vamos falar de depressão, que é hormonal, né? Às vezes tem uma depressão que está no corpo, que tem que tomar remédio. Ou às vezes, né, a falta de algum hormônio, exercício físico. Então muitas vezes tem gente que vai e já leva para o espiritual de uma vez. E aí dá problema, né? Porque você vai orar, vai mandar embora o demônio, isso e aquilo, e não vai resolver nada, porque o problema é físico, né? E a gente não pode... mas a Bíblia... Irmãos, a gente tem que saber ser crente, né? Paulo, quando Timóteo teve problema no estômago, ele mandou ele tomar vinho fermentado, né? Porque para curar, ele não mandou ele fazer uma oração. Então tem remédio, né? Que é para o físico, para a alma, né? E para o espírito. E a gente precisa entender isso. Tessalonicenses diz assim:
o próprio Deus e Pai santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que temos corpo, alma e espírito, como eu já falei. E nessa passagem ela fala que temos que conservar cada parte. Então você tem que manter, né, todo o eu, né, que você tem, corpo, alma e espírito, íntegro, né, saudável. E aí você precisa cuidar do corpo, exercício, alimentação, etc. Faz parte, né? Você precisa cuidar do espírito, né? Ouvir a palavra, orar, ler a Bíblia. E você precisa cuidar da alma também, né? E a gente vai ver aqui algumas maneiras. Como a gente falou, na alma está pensamento, emoção e vontade, né? E o espírito, tudo que liga ao que é espiritual. Da mesma forma, temos problemas e doenças físicas, também temos doenças espirituais e emocionais, né? Da mesma forma que temos cura para o nosso corpo, também temos cura para a nossa alma e para o nosso espírito. Mas antes de trazer o remédio para uma parte, né, temos que ter certeza que realmente estamos com problema na área certa, ou seja, existem problemas nas 3 áreas. Né? O que está acontecendo com aquela pessoa? Eu lembro uma história interessante, né, só para quebrar o gelo aqui. Não vou contar o nome do santo, não, vou contar só um milagre. Uma vez eu recebi um discípulo aqui em casa, muitos anos atrás, né, e ele chegou aqui estafado e apreensivo, né? Ele falou assim: pastor, eu preciso falar com você, eu preciso, é urgente, eu estou angustiado. E naquela época eu ainda estava viajando para Bosch, né? Tinha acabado de chegar de viagem, de Campos, né? 4 horas de estrada, um dia de trabalho, e eu estava cansado, e eu estava na sala assim, e o discípulo chegou de repente, eu tem um sofá-cama aqui em casa. E aí eu falei: rapaz, eu tô exausto, cara. Faz o seguinte, eu empurrei o sofá a parte de baixo e falei para ele: vou tirar um cochilo, você cochila um pouquinho e aí depois a gente levanta, toma um café e bate o papo. Tá bom. Aí eu deitei, cochilei, ele também. Aí levantamos, fui fazer o café, né? E chamei ele: fulano, e aí? Vamos lá, conversar, o que tá acontecendo? Aí ele respirou, botou: pastor. Eu falei: o quê? Passou. Aí eu falei: rapaz, eu acho que era sono, né? Mas assim, fora a brincadeira, às vezes só o desabafar, né? O colocar para fora, ouvir. É claro que você não pode desabafar eternamente. Tem muita gente que quer só desabafar, não quer resolver. E aí isso é um problema de cura interior também. Eu conheço gente que está desabafando há 40 anos, né? E não resolve. Por quê? Porque ela conhece, mas não confessa e não deixa. Então eu tenho que conhecer, eu tenho um problema, né? Qual é a solução bíblica? O perdão. E agora? Eu preciso perdoar. Mas como é que faz isso? E a gente entende, né, que o perdão é uma atitude. Já falamos isso aqui muitas vezes. Perdão e amor bíblico são atitudes, não são sentimentos. Não confunda, né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca acaba, ele não é natural, né? Ele é uma decisão. Jesus não estava gostando do soldado que bateu nele. Né? Ele estava amando aquele soldado numa atitude de morrer por aquele soldado também, morreu por todos, né? Mas ele não estava gostando, feliz que ele apanhou, nada disso, né? Então a gente precisa entender o amor e o perdão bíblico dessa forma. Você decide perdoar, né? Pastor, mas eu não estou sentindo. Não precisa, esquece de sentir, não tem que sentir nada, né? É decidir perdoar, decidir amar, né? Eu lembro minha filha pequena, já falei isso aqui para as minhas ovelhas, já ouviram várias vezes. Mas a minha filha falava: pai, você ama todo mundo? Aí eu falei: amo, filha, amo todo mundo. Eu gosto de alguns, né? Alguns que eu tenho mais afinidade. Assim como Jesus, né? Jesus amou todo mundo, mas a casa que ele ia era de Lázaro, Maria e Marta. Ele gostava de ir lá. Ele ia lá para ficar à toa, bater papo, né? Se bem que Jesus não ficava à toa. Mas ele relaxava lá, né? Tinha uma intimidade com aquela família diferente. Então o amor, né? Que é você dar à pessoa o que ela não merece, né? Porque nós não merecemos o amor de Deus, Deus nos ama. É uma atitude. Não é um sentimento. Eu não estou sentindo, não precisa. Então falamos, né? Nós somos corpo, alma e espírito, precisamos saber aonde está a doença, diagnosticar o problema certo. É tão complicado que até mesmo os médicos têm dificuldade. Hoje até a própria medicina, né? Ela está trabalhando nessa parte emocional, muito mais forte do que antigamente, espiritual, né? Hoje se estuda
o poder, né, da oração no corpo, o que que produz, tem estudos profundos sobre isso, né, falando dos benefícios. O doente que tem fé, né, ele é mais propenso à cura do que o que não tem, isso falando-se em termos científicos, né? Estou falando de espiritual não, científico. Então a medicina, ela já está englobando tudo, né? A parte espiritual, emocional, ela está juntando. E a gente que trabalha com o espírito, né, tem que fazer a mesma coisa, espírito e alma, né? A gente tem que fazer a mesma coisa. Às vezes você vai precisar mandar aquela pessoa que está com você para o especialista, né, para que ele entenda o que está acontecendo com aquilo ali. Às vezes é físico, né? Às vezes é emocional. Eu sou um pastor, eu falo isso sempre, até porque estudo, né? Estou formando aí psicanálise, se Deus quiser. Eu creio na terapia também, né? A terapia é necessária. Muitas coisas na igreja é terapia, a gente faz de forma intuitiva, né? E ela também resolve a questão da alma, né? Claro, sempre para nós que somos crentes, né? Deus é tudo, mas Deus nos dá ferramentas, né, para essas coisas também. Então diagnosticar é chave, né? Para quem tem visão do corpo, alma e espírito, fica 3 vezes mais complexo, né? Importante, a gente aprende, né, uma lição da psicanálise que serve aqui para nós. Na psicanálise a gente aprende o seguinte: tem coisas que são para psicanalista, tem coisas que são para psiquiatra. E o psicanalista que tenta resolver questões que são do psiquiatra, que são as questões do cérebro, da formação física do corpo, né? O psiquiatra médico, ele que trabalha com química, remédio, conhece isso tudo, o psicanalista não pode querer fazer a função dele, porque dá errado, né? Então cada um tem a sua função. E assim deve ser conosco no aconselhamento, né, de cura interior, entendendo o que aquela pessoa precisa. Aqui a nossa própria lição fala do que eu acabei de falar sobre 1 Timóteo 5,23, né, quando Paulo fala assim para Timóteo: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Boa noite, Suelen, Danilo, sejam bem-vindos. Uma grande dica para quem não sabe como diagnosticar o problema é sempre começar pelo físico. Sempre começar pelo físico, né? A gente erra menos. Se você começa, por exemplo, a depressão é física, e você começa logo com o espiritual de cara, né? Vamos orar, mandar o demônio embora. E não faz, né, um diagnóstico mais preciso, você tem a tendência muito grande a errar. Então comece pelo físico, né? Muito, muito interessante isso na psicanálise, a gente faz isso também, né? Faz um exame hormonal da pessoa, para ver se a tireoide está certa, se os hormônios estão em dia, né? Porque às vezes você vai diagnosticar coisa que você acha que é emoção, que é alma, e não é, é físico, é químico, né? É necessário você às vezes tomar um remédio, fazer uma reposição de alguma coisa. Então comece sempre pelo físico. Temos que ficar atualizados, né, nos avanços da medicina, pastor, terapeuta de família, né, essas coisas, conselheiro. Você tem que estar ligado, estudando o tempo todo. Você precisa estudar, irmão, senão, né, não funciona. É muita informação, é muita coisa. Muitas doenças psíquicas estão sendo provadas, né, pela medicina, que é espiritual. Verdade, né? Uma coisa afeta a outra. A gente vai falar aqui daqui a pouco das doenças psicossomáticas, né? Deixa eu até ver meu tempo aqui. Eu acho que a gente vai ter que parar aqui e depois continuar. Mas vamos terminar essa parte e falar ainda, né? Problemas da alma. Muitos cristãos pensavam antigamente que epilepsia era algo só de demônio. Você imagina, né? Um epilético passando por uma crise e alguém expulsando o demônio dele, né? Ou outro tipo de doença. E era um absurdo, né? Quantas coisas que a gente for voltar aí no passado, né? Quando a bateria era do demônio, a guitarra era do demônio, a televisão era do capeta, né? O pastor Ricardo ontem deu uma aula maravilhosa falando sobre a música, por exemplo, né? Que é um veículo que comunica coisas boas ou ruins, né? Assim como a televisão, como a internet. Citou até o Facebook, achei legal. Facebook, né? O dono do Facebook é ateu, mas a ferramenta é maravilhosa, né? Não vou usar a ferramenta. Quem falou? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, né, das luzes, de Deus. O diabo não é dono de nada, ele rouba. Então a gente precisa estar atualizado, né? O cara tem epilepsia.
Não adianta você ficar lá, sai demônio, ele tem que tomar o remédio dele, tem que fazer o tratamento dele. Né? É claro que um demônio pode causar uma doença, é óbvio, né? Mas, né, através da oração também podemos curar doenças de origem demoníaca. Mas uma atuação demoníaca não é descoberta na tomografia. Né? Você tirar a tomografia, você vai ver, quando você faz o exame de hormônio, né, das aminas, né, quando a gente fala de doenças psicológicas, né, você faz o exame de aminas para ver como é que elas estão, e às vezes você vai achar diferença naquilo ali. Né? Borderline, por exemplo, você faz o exame, muita gente não faz esse tipo de exame, mas você acha, né, no sangue o sinal da doença. Muitas pessoas não fazem, mas você pode fazer. Pode pedir um exame completo, né? Geralmente os médicos não gostam de pedir isso, né? Porque o plano não gosta, porque é chato, é caro, é específico, mas é bênção. Então, como eu falei, você precisa fazer. Ó, Salmo 32, problemas de alma. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Né? Aqui é Davi falando de um problema de alma, né, que afetou o corpo. Né? O problema dele, enquanto escondia os meus pecados. Nessa passagem, Davi fala do que aconteceu com ele quando escondeu o pecado, né, de Deus. Davi era íntimo de Deus. Teve um sofrimento emocional muito grande para saber que estava em pecado e que tinha que confessar, mas ele se calou. Ele ficou quieto, né? E essa pressão emocional trouxe problemas no corpo. Acontece, né? Doenças psicossomáticas, são várias. Vamos falar delas aqui especificamente, não hoje, né, que não vai dar tempo, mas vamos falar aqui até o problema do espiritual. Semana que vem a gente fala de depressão, né, e vamos falar de doenças psicossomáticas também, e como curar os traumas. Mas vamos terminar aqui falando de alma, né? Uma pessoa que tem problema, né, na alma, pode ter problema no corpo também, né? E às vezes os problemas da alma, quando bem resolvidos, trazem a cura do corpo. Muitos, né? Quando a gente vê doença psicossomática aí, você vai ver doença de pele, pressão, né? Pressão arterial, às vezes problemas de coração, causados por angústias de alma. Psoríase, né? Também autoimune. A gente vai ver isso aqui em doenças psicossomáticas. A psicanálise explica muito isso aí. Né? Você se ataca, você ataca você mesmo. Né? Problema de infância. Olha só, boa parte, né? Mas a parte boa é que todos esses problemas podem ser descobertos através da Bíblia. Né? É uma manual de instrução para tudo. Então Davi aqui teve um problema de alma que afetou o corpo. O problema de espírito, Marcos 9,25. Quando Jesus viu uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu um espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, deixe e nunca mais entre nele. Aqui, ó, aqui é um problema espiritual, né? Davi teve um problema de alma que afetou o corpo. Aqui tinha um problema espiritual que afetou o corpo também. Né? Então você vê como uma coisa está ligada à outra. Nesse caso, Jesus, como tinha discernimento, né, ao extremo, ele olhou para o espírito imundo e falou: espírito mudo e surdo, sai dele. E era de nascença, né? Essa passagem, ó, mostra que Jesus expulsou o espírito de alguém que tinha um problema que aparentemente não era espiritual, né? Parecia um problema físico, até porque esse problema físico é normal de acontecer, mas Jesus tinha discernimento, viu que o problema era espiritual, expulsou o demônio e a pessoa voltou ao normal. Então precisa discernir, né, irmãos? Nós somos uma igreja pentecostal, né? Nós acreditamos no poder de Deus. Mas é o que a gente prega sempre, você precisa conhecer as coisas, né? Fazer as coisas com critério, né? Para não errar, para não cometer erros. E esses erros magoam muita gente, tiram muita gente da igreja, deixa a gente sem esperança, né? Tem gente que você, o problema físico, você está tratando espiritualmente, não resolve, a pessoa perde a fé, a pessoa chuta o balde, não adianta, né? Não tem, já fui lá, já fui cá. E tem muita gente que, às vezes, né, infelizmente, obreiro, que não tem misericórdia, ou então que não tem conhecimento, né, e se propõe a fazer o que não sabe, e aí comete, né, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E esse relaxadamente envolve tudo. Eu preciso estudar, preciso me preparar, eu preciso ter condição. Ou chegar uma pessoa e falar assim: ó, eu não sei te atender, não tenho condição, eu não tenho conhecimento suficiente, vou buscar um parceiro, né, um amigo, alguém que possa fazer isso.
Nessa passagem, aprendemos que o demônio pode criar um problema físico e que esse problema físico pode ser curado quando descobrimos a causa e quando resolvemos o problema de forma certa. Por isso, o discernimento espiritual é algo primordial na hora de resolver problemas espirituais. Assim como os problemas emocionais, né? Para resolver os espirituais, a pessoa precisa, além do discernimento, de um grande conhecimento a respeito da palavra de Deus, né? Porque nela está tudo o que precisamos saber para conservar nosso espírito. Então, aqui a gente deu uma introdução, né, sobre cura interior, deu uma palavra também sobre quando o problema é espiritual, né, físico ou emocional. Para a semana, né, a gente quer falar de outras questões, né? Vamos falar de depressão, deixar para a semana que vem para poder falar direitinho. Depressão, doenças psicossomáticas e como curar traumas. Ainda tem uma partezinha sobre paternidade também. Deixa eu ver a hora aqui para ver se a gente dá para falar mais um pouco. Eu acho que 5 minutos vai ser pouco para a gente falar desses assuntos todos aqui, né? Convém que a gente trate assim com mais carinho e para a semana a gente continua falando, senão a gente faz uma terceira aula sem problema. Se vocês tiverem perguntas, aí, irmão, vocês podem colocar as perguntas aqui embaixo, sem problema nenhum. A gente responde aí, depois que a gente fechar o vídeo, a gente continua respondendo. Verdade, Marci, muita falta de conhecimento, né, que causa problema. A depressão, por exemplo, né, já é chamado mal do século, né? Muitas pessoas têm suicidado, se matado, né, porque não encontra resposta, não encontra tratamento adequado, né, para se levar daquele problema. Às vezes, como eu falei, falta de discernimento da pessoa entender se aquilo é físico, se aquilo é emocional, né, se aquilo é espiritual, ou às vezes mais de um, né, pode ser mais de um também. Amém, irmãos? Então a gente vai continuar tratando aí dessa questão de cura interior. Semana que vem a gente começa falando de depressão, né? E depois vamos falar ainda de paternidade, doenças psicossomáticas e continuar o assunto. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus. Lembrando aí aos irmãos que amanhã a gente tem a nossa rede de mulheres, né? Amanhã eu acho que é Karine que vai trazer uma palavra, se eu não me engano. Na quinta-feira a gente tem um casal que vai estar dando testemunho. Acho que é Masterson que vai estar falando com Marilyn. E na sexta a gente vai ter aí uma presença ilustre também, né? Nosso irmão Felício, lá do Ágape, um amigo meu de muito tempo, né? Ele vai estar dando uma palavra aí na Rede de Homens. Sábado continuamos aí com a nossa videochamada, né, para as nossas crianças, tem sido bênção, a nossa EBD aí por telefone, para os meninos, por videochamada, adolescentes e jovens também, live de jovens sábado, né, EBD domingo de manhã, e lembrando os irmãos, domingo à noite é ceia, tá, irmãos? É ceia, e a gente vai estar ministrando a ceia ainda online, né? Eu creio que a próxima vai ser presencial, em nome de Jesus. Então prepara aí o pão, né, o suco de uva, para a gente fazer a ceia. Lembrando também aos irmãos, o mês está chegando ao final aí, a igreja tem os seus compromissos, né, você que é membro, né, faça a sua oferta, transfira o seu dízimo via Cicobi, PicPay, ou procura o nosso tesoureiro, tá? Fabiano, para você ofertar. Amém? Os números de Vila Velha estão caindo, a gente está pretendendo fazer uma reunião por videoconferência com os irmãos. Vamos marcar para falar a respeito do retorno, né, dos cultos e como isso vai se dar, né? Tem uma série de regras aí, termômetro na porta, máscara, a questão das cadeiras, distanciamento, um monte de coisa que a gente precisa conversar com a igreja e a gente vai estar fazendo essa chamada de vídeo para isso. Psoríase, sim, né? Na psicanálise fala que você ataca o próprio corpo, mas eu vou falar disso aí semana que vem, em doenças psicossomáticas, né? Doenças psicossomáticas. Hoje tem até, eu não sabia, tem um dermatologista
psicanalista, especializado nisso. Eu estou até querendo ir nele também para poder, que eu também tenho, né? Para tratar isso aí. Mas a gente vai falar disso aí na aula que vem, amém? Vamos orar então, irmãos? Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pelo teu cuidado conosco, pedir que a tua mão seja sobre cada irmão, que o Senhor nos dê uma noite de paz, Senhor, uma noite revigorante de descanso, e que amanhã, Senhor, mais uma vez nós possamos ver as tuas misericórdias se renovando, Pai. Eu quero abençoar a cada irmão que está ouvindo agora, a cada um irmão que vai ouvir ainda, aos nossos amigos, pastores, Senhor, ser com o teu povo. Deus, continua nos dando suprimento, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque nada tem nos faltado. Continua com a tua mão sobre o teu povo, continua, Senhor, olhando por nós, abençoa, Senhor, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Tem misericórdia, Senhor, desse planeta, Senhor, passando por essa pandemia, que ela se vá logo e nós possamos, Deus, ter uma vida normal, Senhor, que possamos te adorar, ó Deus, também no templo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero vocês aqui na próxima semana, né, para a gente falar aí de depressão, doenças psicossomáticas, né, como curar os traumas e paternidade. Vamos falar dessas 4 questões aí, se der tempo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe nossos amigos aí do Rio de Janeiro, Deus abençoe os pastores, né? Pastor Emanuel, que está aí, pastor Nilson, nos brindando aí com a sua presença, pastor Ricardo de casa, né? Pastor Éder, que está aí com a gente. Fiquem com Deus, bom descanso. A gente fica um pouquinho aqui por causa do famoso delay, né? Deus abençoe. Cristina, pode deixar que eu vou responder você na semana que vem, né? Um assunto interessante falar. Deus abençoe, Paulinho, Deinha, fique com Deus, bom descanso. Deus abençoe, Lil. Saudade do café da Lil, né, gente? Na EBD. Deus abençoe, Tiago, meu maior discípulo, Tiago, né? Deus abençoe, irmão Adelso. Fabiola, prazer ter você aqui com a gente. Gisele, amém, Marci, que bom. Deus abençoe você também. Deus abençoe o povo aí do Rio de Janeiro. Bença pai, bença mãe, né? Tá os dois na live hoje, é um privilégio. Fiquem com Jesus, bom descanso. A gente fica mais aqui 2 minutos por causa do delay, né? Do famoso delay. Amém. Cristinas, terça-feira a gente estava falando sobre isso. Fiquem com Deus, irmãos. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Sueli, bom descanso. Pai do Senhor, Rubens. Beijo, mãe. Dorme com Deus. Pai do Senhor, Fabiano Jussara, bom descanso. Beijo aí do meu neto. Dorme com Deus, Pai. Deus abençoe você também. E benção, né? Deus abençoe e a benção. Estamos indo, gente. Estamos indo. Deus abençoe. Beatriz. Depois assiste do começo. Estamos terminando aqui, mas assiste do começo. Um abraço aí no Gederson. Pai do Senhor, Lara. Quem mais está aqui? Anderson. Estamos indo. Deus abençoe vocês.